Olá, tudo bom? Eu vim aqui para te dar uma dica de direito administrativo. Meu nome é Alexander Augusto. Eu sou professor de direito administrativo e de processo civil. Aqui especificamente, eu quero te mostrar de forma bem rápida, bem sucinta, algumas ideias sobre licitações. Especificamente, eu quero que você guarde aí a diferença de dispensa para inexigibilidade. De forma bem objetiva, veja o seguinte: a dispensa, ela se divide em dispensada e dispensável. O que muda? Olha só, na 8666, a dispensada está no artigo 17 da lei. E a dispensável está lá no artigo 24 da lei. Nos dois casos, a lei traz todas as hipóteses. Então, nos dois casos, eu estou diante de um rol taxativo. Nos dois casos, rol taxativo, rol taxativo. Então você já vai perceber que uma característica da dispensa gênero, é que em todos os casos a lei prevê taxativamente as hipóteses. Então são vários casos previstos na legislação. Nos dois casos, você visualiza que cabe competição. Cabe competição. E aqui também cabe competição. Agora, me dá um exemplo, professor. Olha, da dispensada, eu poderia falar a hipótese em que um estado quer trocar um imóvel com outro estado, quer trocar com um município. Isso é licitação dispensada. Na dispensável, eu posso falar de uma hipótese em que a administração quer adquirir um bem de baixo valor, um bem, digamos aí, de até R$8.000. Então, nessa situação, a administração quer comprar esse bem e várias pessoas têm esse bem para vender. É uma hipótese que ela pode fazer licitação ou não. Nesse caso de cá, o Estado quer trocar um imóvel e pode ser que outras pessoas também tenham interesse nessa troca. Agora, a diferença reside então, olha, até aqui está tudo igual. A diferença é que, na dispensada, a lei proíbe a licitação. Então aqui, olha, cabe competição, mas a lei veda a licitação. A lei veda a licitação. Que é a diferença da dispensável. Cabe competição, ó, mas a lei dá opção entre licitar ou não. Entre licitar ou não. Então perceba você que é característica da dispensa sempre estar num rol taxativo e sempre admitir competição. O que muda de uma coisa para outra, da dispensada para dispensável, é que aqui a lei veda, olha, a lei veda a licitação, e aqui a lei dá opção. Então você vai perceber que na dispensável eu posso licitar ou não. Se eu contrato sem licitação, eu estou diante de um ato discricionário, porque eu tenho a escolha. Na dispensada, a lei não me dá escolha, e aí eu tenho que contratar sem licitação, uma contratação direta. Nessa hipótese, a contratação direta é um ato vinculado. Até aqui tá bem? Veja, na dispensa, eu posso ter as duas hipóteses. Na dispensada, não tem escolha. Na dispensável, você pode dispensar ou não. Muito bem. Na inexigibilidade é diferente. O artigo lá na 8666 é o artigo 25. E aí o artigo 25 vai dizer pra gente, ó, é inviável a competição, em especial em alguns casos. Então veja que ele fala em especial. Quando ele diz em especial, ele traz então um rol exemplificativo. Ele diz, é inviável a competição. Quando ele estabelece que é inviável, ele está dizendo que não cabe competição. Não cabe competição. E aí você já percebe a diferença da dispensa para a inexigibilidade. Olha só, na dispensa sempre é um rol que taxativo e sempre cabe competição. E na inexigibilidade é um rol exemplificativo e não cabe competição.
Professor, mas quais são os casos que a lei indica? A lei traz 3 casos. Número 1, a lei fala assim, produtor exclusivo. A lei diz produtor exclusivo, anotou? Produtor exclusivo. Só que a lei fala, ó, tem um detalhe, não pode escolher marca. Marca não pode escolher. Ela traz uma outra hipótese, diz assim, número 2, quando se tratar de um serviço singular. Serviço singular. Lá fala assim, olha, serviço singular é aquele de notória especialização. E aí é até interessante você dar uma olhada no artigo 13. A lei deixa claro que não pode ter inexigibilidade para serviço, ó, de publicidade e divulgação. Para publicidade e divulgação, você não pode usar a inexigibilidade. E aí tem um terceiro caso ainda na lei, que é a contratação do artista. Contratação do artista. E não é qualquer artista. Ela fala, artista, ó, consagrado. Consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. Então vem comigo. O que diferencia a dispensa da inexigibilidade? A dispensa, sempre um rol taxativo. E a inexigibilidade? Sempre exemplificativo. A lei fala, alguns casos, ela diz em especial. Na dispensa, sempre cabe uma competição. Só que em alguns casos a lei não deixa competir, a lei não deixa ter licitação, ou a lei dá a opção. Essa é a diferença exata da dispensável para a dispensada. Pois bem, e aqui na inexigibilidade, tem como competir? Não tem como. A lei diz, é inviável a competição. Então aí você já sabe a diferença de dispensa para inexigibilidade e você vai se recordar os 3 casos que eu te disse de inexigibilidade. As provas trazem exatamente esses 3 casos. E aí a gente falou, ó, produtor exclusivo. Mas eu posso definir uma marca, escolher uma marca para contratar uma empresa sem licitação? Uma contratação direta? Não posso. Serviço singular, a lei diz, é aquele de notória especialização. E eu te pergunto, eu posso contratar aqui um serviço singular de publicidade e divulgação? Não pode. E, por último, a gente tem o artista, que é o artista consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. Eu pedi para você ler o artigo 13. O artigo 13 vai mostrar para a gente serviços técnicos, e ele diz assim, se não é caso de contratação direta por inexigibilidade, preferencialmente, então, você vai fazer uma licitação na modalidade concurso. Fica com esse detalhe aí anotado. A gente está bem? Vamos fazer algumas questões? Olha aqui, eu separei exatamente 2 questões, são vários itens, basicamente a gente vai fazer 10 questões. Mas, então, eu dizia, eu separei 2 questões recentes, uma do CESP e uma da FCC, todas de 2017. Olha aqui comigo, ó, acompanha. Essa do CESP, 2017, TRE do Pernambuco, disse assim, as hipóteses de inexigibilidade de licitação estão taxativamente previstas na lei. Inexigibilidade taxativamente? Não. Inexigibilidade é um rol exemplificativo. B de bola. A lei prevê hipótese de contratação direta por inexigibilidade em caso de guerra ou grave perturbação da ordem. Eu falei esse caso aqui de inexigibilidade? Não. Isso é licitação dispensável. Então aqui está errado, né? Isso é dispensável. Ok. A inexigibilidade de licitação é prevista para situações excepcionais, em que a realização da licitação violaria o interesse público em razão de extrema urgência em obter determinados bens e serviços. Foi isso que eu falei? Não, também não é essa a hipótese. Letra D. É inexigível a licitação em situações em que a competição é possível. A competição é possível? Na inexigibilidade tem como? Não tem como competir. Então, também item errado. A resposta é essa que fala de superfaturamento. Comprovada a ocorrência de superfaturamento, o fornecedor ou prestador de serviço e o agente público responsável responderão solidariamente pelo dano causado. A empresa que foi contratada e aquele agente público responsável, eles respondem de forma solidária. Posso cobrar de um, posso cobrar do outro, posso cobrar dos dois, por esse dano causado ao Estado.
ok? Falou de responsabilidade, desculpa, falou de superfaturamento, a prova vai te cobrar essa história de solidariedade, também está lá no artigo 25, esse é o nosso item correto. Muito bem, aqui eu queria enfatizar com você a ideia da inexigibilidade. Agora, vamos para a questão da FCC. O que a FCC falou? A FCC disse assim, olha, também em 2017, TRE de São Paulo. A administração pública submete-se à norma que exige licitação pública para as contratações e aquisições de bens e serviços, bem como para alienações de bens. Entretanto, essa exigência admite exceções. Foi o que nós falamos, dispensada, dispensável e inexigível. Como, letra A, nas hipóteses de dispensa de licitação, em que a competição não se mostra possível. O que você me diz? Na dispensa, tem como competir? Tem. Quando ele diz que não se mostra possível, o item ficou errado. Letra B. Nas licitações dispensáveis, em que a realização dos certames ensejaria a atuação do administrador contrária ao interesse público por acarretar prejuízos à administração. É isso? Ele atua de forma contrária à administração pública? Contrária ao interesse público? Não, não é isso. Letra C. A letra C diz: como? Nos casos de inexigibilidade, em que a realização do certame não se mostra cabível por inviabilidade de competição. É isso ou não é? Não cabe competição. Item ok. De modo que já se conheceria o resultado ou este não seria o pretendido pela administração. Eu já conheceria o resultado porque é um produtor exclusivo. Ou eu estou buscando um serviço singular, quero contratar uma pessoa para fazer um parecer para a administração pública ou contratar um artista, mas aí o resultado, quando eu abro uma licitação, quem ganha é outro artista. Então, esse é o nosso item correto. E aí a letra D fala aqui nas hipóteses de inexigibilidade elencadas expressamente na legislação. Inexigibilidade elencadas expressamente? Não. A lei traz alguns exemplos. Letra E, nos casos de dispensa ou inexigibilidade de licitação, elencados expressa e taxativamente na legislação, em que tal. Na dispensa, ok. Na inexigibilidade, já não entra nisso, porque o rol é exemplificativo. Bom, então aqui você visualiza que de uma dica aí com 15 minutos, digamos, você já fecha duas questões recentes. Eu digo aos alunos que esses itens, eles não caem em prova não, eles despencam em prova. Então, encaminhe aí essa dica para os seus amigos, para o seu grupo de estudo. E eu deixei aqui, olha, o nosso bonequinho, né, o nosso mascote, e um convite para você participar da nossa lista de transmissão de dicas. Por vezes eu mando o vídeo, como eu estou te mandando agora, e por vezes eu mando uma artezinha, uma frase, alguma coisa bem bacana. É uma lista de transmissão, só você me mandar o WhatsApp com o seu nome. Não esquece de mandar o seu nome. Quando você me mandar seu nome, eu já sei que é para incluir na lista. Nós já passamos aí de 4.000 pessoas e eu agradeço imensamente pela confiança e pela oportunidade que você me dá de entrar na sua vida e te ajudar. Eu quero o seu melhor, esse é o meu objetivo. Eu gasto meu tempo, gasto a minha energia para tornar o seu futuro melhor. Eu estou preocupado com isso, tá bem? Então, se você gostou, deixa aí seu comentário, deixa o seu like no YouTube, já faz seu cadastro no nosso canal do YouTube, curte nossa página lá no Facebook, sempre Professor Alexander Augusto. Não se esqueça que Alexander, pobre, faz essas coisas com a criança, né? XSS, tá? Lá no Instagram também você vai me encontrar, lá tem fotos mais pessoais, digamos assim, tá? Um grande abraço, fique bem e conte sempre comigo, tá? Tchau!